Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 21 de setembro de 2023. João de Deus é condenado a 100 anos de prisão em mais 3 processos. Parte 1. João Teixeira de Faria, o auto-intitulado médium João de Deus, foi condenado, nesta segunda-feira, 10/07, em mais 3 processos que somam pena de quase 100 anos de prisão. As condenações são pelos crimes de estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude contra 8 mulheres, entre os anos de 2010 e 2018. Ele também foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais às vítimas, em valores de até R$ 100.000. Procurado por Universa, o advogado de defesa Anderson Van Gualberto de Mendonça afirmou que a defesa técnica ainda não foi intimada sobre as sentenças. Caso essa nova sentença adote as metodologias anteriores, estão fadadas à reforma pelos tribunais superiores, uma vez que estão em desacordo com a nossa legislação penal. Ele afirma que a defesa aguardará ser intimada para recorrer. Com a nova condenação, as penas de João Teixeira de Faria já somam 370 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão. O Ministério Público ainda aguarda sentença para outros 4 processos contra ele. A defesa do ex-líder da Casa de Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, nega que ele tenha cometido qualquer violência sexual, e recorre de todas as sentenças. Apesar das condenações, João Teixeira está em sua casa, em Anápolis. Preso em dezembro de 2018, após as denúncias virem à tona no programa Conversa com Bial e no jornal O Globo, ele foi liberado para prisão domiciliar em março de 2020, por conta da pandemia de Covid-19. Com 82 anos, é improvável que João de Deus volte à prisão, segundo o Ministério Público. Mais de 320 mulheres procuraram as autoridades para relatar abusos sexuais cometidos pelo ex-médium, entre os anos de 1973 a 2018. Muitos dos casos estavam prescritos quando foram registrados, e por isso nem todos chegaram à justiça. Foram feitas até agora 15 denúncias de crimes sexuais que reúnem, ao todo, 66 vítimas. Outras 120 mulheres, de casos prescritos, foram listadas como testemunhas de colaboração. Há sobreviventes de todas as regiões do país e ao menos 10 países, entre eles Holanda, Estados Unidos e Austrália. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec alerta sobre os falsos profetas: levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Estas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais, fora das leis da natureza. Sendo estas, exclusivamente, obra de Deus, pode ele, sem dúvida, derrogá-las, se lhe apraz. O simples bom senso, porém, diz que não é possível haja ele dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem, ainda menos, o direito de desfazer o que ele tenha feito. Semelhante princípio não no pode Jesus ter consagrado. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios tais que os próprios escolhidos se deixem enganar, o resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégio exclusivo dos enviados de Deus e nada provam, pois que nada distingue os milagres dos santos dos milagres do demônio. Necessário, então, se torna procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Para o vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural, maravilhoso e miraculoso. Uma vez encontrada a causa, reconhece-se que o fenômeno, por muito extraordinário que pareça, mais não é do que a aplicação de uma lei da natureza.
Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos, homens houve que exploraram, em proveito de suas ambições, de seus interesses e do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançarem o prestígio de um pseudo-poder sobre-humano, ou de uma pretendida missão divina. São esses os falsos cristos e falsos profetas. A difusão das luzes lhes aniquila o crédito, donde resulta que o número deles diminui à proporção que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, visto que pode resultar de conhecimento cuja aquisição está ao alcance de qualquer um, ou de faculdades orgânicas especiais, que o mais indigno não se acha inibido de possuir, tanto quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por mais sérios caracteres exclusivamente morais. Esta foi a crônica do amanhecer de 21 de setembro de 2023. Por Alfredo Feijão Lopes.